Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com o nosso bate-papo do dia. Adotar uma criança é uma decisão muito importante e, quando bem planejada e orientada, traz momentos de alegria para os pais que não puderam ter filhos biológicos. Mas, passada essa fase da adoção, logo se depara com a mais difícil: quando contar à criança que ela é adotada. Para responder essa e outras perguntas, hoje nós estamos recebendo a psicóloga Andressa Guerreiro. Seja bem-vinda, Andressa, mais uma vez. Bom dia. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço. Andressa, qual a melhor opção? Contar ou não contar? Depende muito da idade em que é adotado. Se é bebezinho e, no caso, muito pequeno, você tem que saciar essa curiosidade de acordo com a curiosidade da criança. Vai vendo a necessidade, a curiosidade, você vai contando. É melhor que conte o mais rápido possível do que a criança se torne um jovem, um adulto e descubra até muitas vezes por outras pessoas. Que com certeza para ele vai ser muito mais traumatizante e revoltante saber que a família não contou e por que não contou. Aí vai gerar vários tipos de sentimento. Então, uma coisa que eu costumo sempre colocar: não construa verdades baseadas em mentiras. Porque com certeza essa metodologia vai causar resultados extremamente graves, com certeza para a família e para a pessoa, para a criança, para o jovem que foi adotado. A gente estava conversando inclusive aqui na hora do intervalo a respeito de um caso que você tem acompanhado de perto, que a criança só soube a partir dos 10 anos e outras pessoas, ou seja, segundos e terceiros, chegaram e contaram para essa criança, deram essa notícia e não foi da melhor forma, com certeza. Não, porque na época era bem criança, então fazia algumas traquenagens, algumas malcriações e tudo. Então, quando chegava assim, que tinha as punições, aí outras pessoas: poxa, por que você deixa isso acontecer? Ela não é nem tua mãe, ela não é nem sua mãe, como que não é minha mãe? Então ficava, era muito novinha para entender certas coisas. E geralmente a mãe falava: vou te devolver para tua mãe, vou te devolver, você vai voltar. Então não entendia o porquê daquilo. E um belo dia teve esse confronto da mãe de chegar e contar. Então, quer dizer, desde bebezinho, no caso que ela foi adotada, então ela tinha convicção que era, porque a primeira referência é o nosso pai, nossa mãe, e a criança cria todo aquele cenário familiar voltado para o pai e a mãe, com certeza é o laço que ela cria. Então, quando ficou sabendo, gerou, no caso, nossa, raiva da outra mãe que abandonou, por ter se sentido abandonado, raiva da mãe que adotou, porque construiu uma vida baseada numa mentira, não é? Então isso causou outros fatores que hoje refletem na vida dessa pessoa, né? No cotidiano, como pessoa, em comportamento. Então hoje ela passa a entender por que muitas vezes ela tem determinados comportamentos que vieram desde lá da infância, devido a toda essa omissão que a mãe, no caso, não contou a verdade para ela. Foi construído uma mentira, né? Ela contou na verdade, para ela era uma verdade, mas na verdade baseada em mentira, que não dá certo de jeito nenhum. E existe um melhor momento para se dar essa notícia em relação à faixa etária? Quando que isso deve ser começado a colocar no âmbito familiar, inserir a palavra adoção, inserir a palavra que muitos pais utilizam, filho do coração? Existe uma faixa etária indicada e um melhor momento? Eu aconselho geralmente, Nádia, você fazer isso de acordo com a necessidade da criança. Por exemplo, começa quando ela começa a ir para a escola, porque ela começa a ter outras referências e tem um outro tipo de ambiente, outras pessoas. Então, vai falando do pai, da mãe, muitas vezes contando história, como foi gerado, certas coisas. Então, a criança ela vai gerando um tipo de curiosidade. Então, quando ela chega em casa, ela chega com algo novo para perguntar para a mãe ou para contar. Então, essa criança, você tem que, no caso, saciar essa curiosidade aos poucos. É claro, tem que ser com muito cuidado, mas eu aconselho sempre a contar.
dependendo da idade, Nádia, o mais aconselhável, 5, 6 anos. Se puder ter oportunidade de devagarzinho ir contando, falando, explicando sobre essa questão do filho do coração, você vai introduzindo isso de uma forma, como é que eu posso dizer, suave. Não aquela coisa que você vai impor o que é. Não, você vai colocando de uma forma assim, decrescente, até você chegar ao nível que você se sente seguro de chegar para a criança e contar. Mas sempre, com certeza, é uma coisa que eu coloco, é você contar o quanto antes. Não deixe para contar numa fase mais avançada da vida, porque realmente vai causar coisas bem mais sérias. Agora, existem alguns pais que a gente costuma muito ver e até mesmo presenciar que alguns pais se sentem inseguros de dar essa notícia. Quem deve dar essa notícia? Será que eles podem ter um auxílio profissional para esse momento? Pode sim ter um auxílio. O que eu aconselho é o seguinte, geralmente as pessoas que adotam são casais tradicionais. É claro que hoje em dia nós temos vários tipos de família que não impedem de praticar a adoção. Mas o que eu aconselho é os dois, porque os dois tiveram um passo de ter essa decisão de adotar a criança. Então, nada melhor que os dois se planejem e cheguem e tenham aquela conversa, porque a criança vai se sentir mais segura, ela vai se sentir mais protegida. Imagine só um falar naquele momento, e o que o meu pai, digamos, a minha mãe chega e fala, vai ficar faltando um pedaço da família. Poxa, e a minha mãe, como é que é o papel dela nesse meio? Então, assim, os dois vão dando naquele momento um suporte para o outro, porque assim, não vai ter uma receita propriamente dita como se tem que fazer. Na hora vai fluindo, eles vão ver de acordo com a necessidade, como é, no caso, a criação, o âmbito familiar. Então, com certeza esse casal, esses que têm insegurança, no caso maior, eles vão muitas vezes procurar ajuda, isso daí é inevitável. Eu até aconselho que se procurem. Se tem dúvidas e insegurança, vamos fazer o seguinte, vamos nos preparar, vamos buscar a ajuda de um profissional, vamos ver quais são os nossos medos, os nossos anseios, porque na hora que a gente estiver passando essa notícia, a gente tem a segurança do que vai falar para a criança, para que não fique algo assim no ar, inacabado, duvidoso para ela, principalmente porque ela não tem um entendimento que nem nós adultos temos, né? Então, nessa parte você tem que estar muito claro, de uma forma bem simples até o teu vocabulário, para que ela possa entender tudo isso, porque não vai deixar de ser um choque. Agora, é uma verdade assim, depende muito da criança. Tem essa dificuldade, por exemplo, se a criança é adotada no período, por exemplo, um pouquinho mais velha, no caso, 5, 6, 7 anos, já tem um pouquinho mais de cuidado, assim, até porque ela já vai saber. Se você já for desde aquele momento, já falando a questão da adoção, que é filho do coração e tudo, não vai ter tantos problemas. Mas tem muitas crianças que esquecem, porque elas são supridas por aquele lado emocional tão grande, tão imenso, que muitas vezes é como se fosse mesmo. E falar em adoção para elas é como se não existisse, fosse só um mero detalhe. Nós conhecemos muitas vezes casos de mães biológicas que abandonam os filhos. Isso é só um mero detalhe, porque o laço emocional ele se constrói. Nós não nascemos com ele. Se constrói no decorrer da vida, isso vai construindo. Por isso que nós chamamos de filho do coração, porque foi construído uma relação de amor, de carinho, de respeito, que é uma construção que percorre aí por toda a vida do ser humano. Agora, pela sua experiência, como que é o reagir dessas crianças? Aqui em Manaus, por exemplo, você já teve casos de mães e pais que tiveram essa conversa com a criança e ela, digamos assim, recebeu essa notícia da melhor forma possível, mas conseguiu absorver, entender tudo isso e hoje é um adulto sem nenhum rancor, nenhuma frustração. E teve casos também que aconteceu essa informação passada que a criança sofreu um impacto muito grande. Como é que essa criança pode reagir no momento? Bem, ela pode, na verdade, reagir, por exemplo, se ela é muito pequenininha, 5, 6, 7 anos, que é na época da escola, ela pode apresentar problemas, no caso, na aprendizagem,
na escola, pode se tornar uma criança agressiva. Comigo ainda não chegou casos de criança, de adultos sim, porque já passou daquela fase e os problemas já são outros, que foram devido à omissão de não contar a verdade sobre a adoção. Agora, em termos assim, de outros colegas da profissão, eu já ouvi vários relatos que o que reflete mais são dois fatores, que é no caso os distúrbios da aprendizagem, que vão afetar diretamente no período da escola, da criança, a agressividade, que com certeza ela vai ficar revoltada, então ela vai canalizar aquilo e vai se tornar uma criança agressiva. E os desvios de condutas que são de leve até o mais grave, que são a maneira que ela tem de expressar o que ela sente em forma de dor, mas nas atitudes dela. Como ela não consegue falar, como ela não consegue expressar o que ela está sentindo, ela vai modificar esses comportamentos de formas que podem ser tão leves que você pode até ter um controle, conseguir contornar, da mais severa possível, de tornar danos mesmo, muitas vezes, Nádia, até irreparáveis na vida da pessoa. Por isso que eu sempre coloco e friso mesmo, não omita. Fale. Se você, por exemplo, não está em momento de falar, vá falando de acordo com a curiosidade da criança. A criança está fazendo certas perguntas, vamos começar a elaborar um plano, né? Vamos começar a elaborar algo assim. Pode até usar um pouquinho de fantasia com a criança, porque para ela, imagine, é um choque muito grande saber dessa maneira assim, muito como se fosse mesmo um adulto. Não, a gente também com criança é um outro vocabulário, é uma outra forma de se comunicar, não é que nem no adulto. Então, assim, você tem que ter essa forma, tem que criar. E é para isso, nesse momento, que existe e vem o papel do profissional. Eu não tenho segurança, vou buscar uma ajuda profissional para isso, que com certeza vai dar muito certo. Andressa, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas eu gostaria de agradecer a sua participação. Um beijo para a Dilza, que está nos assistindo, que é psicóloga, parceira do programa Estilo de Vida. Um grande beijo para você. E um beijo também para o Ismael Félix, que está ligado no programa Estilo de Vida, direto de Coari, aqui no Amazonas. Um beijo para todos que estão nos assistindo. E se você ainda não participou, envie o seu bom dia, sua mensagens e perguntas e questionamentos a respeito da adoção do nosso tema de hoje, envie por WhatsApp 92 código de Manaus 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.